E essa relação que o Roberto Mohamed fez é uma relação que a gente faz mesmo, porque é a relação da concentração em poucas empresas hiperpoderosas de uma atividade. A navegação mundial está na mão de pouquíssimas empresas, como os bancos brasileiros estão na mão a 90%, 95% do mercado na mão de pouquíssimas empresas, coisa que acontece também e não é em nível mundial, setor de tecnologia, Google, Facebook, são gigantes que dominam completamente o mercado. Agora, mudando completamente de assunto, o número de casamentos homoafetivos no Brasil nesse ano deve quebrar um recorde. Já foram, de janeiro a outubro, 8.609 casamentos homoafetivos. O recorde é de 2008, quando tinham medo que com a ascensão do Bolsonaro houvesse uma reversão nessa liberação, foram 9.520. Então, esse ano certamente vai quebrar, inclusive porque dezembro é o mês que concentra, todo mundo pensa que é maio, mas dezembro é o mês que concentra o maior número de casamentos, tanto homoafetivos como heteroafetivos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva em 2011 e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a realizarem os casamentos. Na verdade, existe uma questão legal que até hoje não foi esclarecida, já que a decisão do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça, ratificada pelo Supremo, partiu de uma interpretação do Código Civil, que eu concordo plenamente. A gente não pode esquecer que esse Código Civil foi feito por um reacionário, né? Porque ele foi aprovado 20 anos depois de feito, então já não era novo quando foi aprovado. A obra do Miguel Reale, que me perdoem os fãs do Miguel Reale na academia, achando que eu acho que eu não vou elogiar um cara que elogiava o fascismo. O nosso código já nasceu velho, já nasceu com princípios superados. Inclusive não corrigindo determinadas coisas que ele deveria ter corrigido, como, por exemplo, o Código Civil, que se meteu tanto na questão dos condomínios, das empresas, das associações, deveria ter trazido também uma proibição para que qualquer instituição tivesse, que dependa, que tenha presidente eleito, possa ter mais do que uma reeleição. Aí a gente vê sindicatos com presidentes há 30 anos, o que é uma excrescência. Não importa se o cara é um bom presidente ou um mau presidente, cumpriu o papel dele e vai embora. Pega a viola, bota no saco e vai embora e deixa renovar. A alternância de poder, ela é necessária, ela não é boa, ela é necessária. Ela tem que acontecer, porque ninguém pode ser dono de uma instituição. O problema aí, o Congresso não fez isso na época, porque tem muita ONG que recebe verba de emenda parlamentar que está administrada pela mãe do deputado há 30 anos. Se ela não pudesse colocar lá, vai acabar os primos, vai acabar os irmãos, as esposas, e aí vão ter que deixar uma pessoa estranha ser presidente. Só por isso que não passa. Mas voltando a essa questão do casamento homoafetivo, o número é bem maior, Paulo. Houve uma característica a partir de uma decisão da Carmen Lúcia. Eu já fazia essas ações há muito tempo e teve um juiz de Santos, eu até vou citá-lo nominalmente, porque a gente às vezes critica o judiciário, e eu sou um crítico do judiciário, mas eu tenho que elogiar quando acontece. Existe um juiz em Santos chamado Frederico Messias. Ele deu uma das sentenças mais lindas que eu já vi na minha vida ao fundamentar a alteração do sexo de um transexual masculino, sem necessidade de cirurgia. A decisão não era nova, mas a fundamentação do Dr. Frederico foi um negócio assim de colocar na parede, de imprimir a sentença e colocar na parede. Então a gente tem que aplaudir juízes que pensam assim, mas principalmente que brindam a sociedade com esse tipo de decisão. Mas com a decisão da Carmen Lúcia, a ancorada nas próprias decisões do CNJ, o transexual hoje pode ir ao cartório, eu estou falando do transexual masculino, o que se sente mulher, e basta que ele diga, porque a Carmen Lúcia, ela partiu do princípio de que a sexualidade está na mente e não no corpo, e que a exigência da mutilação não tem sentido. E se declara mulher, e o cartório é obrigado a emitir o documento. O documento não sai com observação, Paulo.
ela é mulher a partir daquela data. É lógico que ele exige uma série de cuidados para que isso não possa abrigar criminosos que querem fugir da justiça ou fugir de dívidas ou coisas assim para fazer a mudança de nome. Tem que se apresentar todas as certidões de protesto, criminais, cíveis, para mostrar que não está se fugindo de nada. Quando esse documento é emitido, se esta pessoa casar, é um casamento heterossexual, porque ela é mulher. Então ela não está entrando não entra nessa estatística. E o número de casamentos com esta situação que eu acabei de falar é enorme no Brasil inteiro. Porque a partir do momento que o transexual muda o seu documento, ele tem todo o direito, ele vai ter o casamento e o cartório não pode questionar, porque ele casa no registro civil, muitas vezes outro de onde ele nasceu, ele vai tirar a certidão, ela vai sem nenhum tipo de anotação de averbação e é considerado um casamento heterossexual. E eu acho que é um avanço da nossa sociedade que mostra que, apesar da gente ter um governo reacionário que é sustentado por uma base de apoio reacionária, a maior parte da população brasileira é tolerante. E a inclusão está se tornando, o respeito à diversidade está se tornando regra e não exceção. Isso é muito bem-vindo. Assim como o enfrentamento do racismo estrutural, né? A gente acabou com aquela lenda de que o Brasil não é um país racista. Eu sempre fui contra importar o ativismo americano, por exemplo. Mas a gente tem que encarar a verdade. A gente tem que encarar o fato de que há racismo no Brasil, sempre existiu, e que existe uma dívida social a ser resgatada. Eu não tenho dúvida disso. Mas sou contra exageros. Como, por exemplo, a gente está passando agora na Ordem dos Advogados do Brasil, porque eu acho que a inclusão e o respeito à diversidade não vem apenas por imposição. Se obrigaram as chapas todas, Paulo, a terem mulheres e negros. Agora, você imagina, eu vou falar de um fato aqui normal, e se eu tiver errado, por favor. Imagine uma cidade como Brusque, ou uma cidade no interior de Santa Catarina, que não tem nenhum advogado negro. Como é que vai? Não vai ter chapa, porque ela não vai cumprir a lei. Então, você imagina, quando você faz imposições desse tipo, você está desrespeitando um país, você está desrespeitando a estrutura social do Brasil, que tem características muito próprias e que é um país enorme. Então, toda vez que se impõe alguma coisa, você tem um problema gerado imediatamente após. Então, é um avanço que a gente tenha chegado a isso, de cada vez mais as pessoas exigirem respeito e poderem obter a proteção do Estado, porque esse é o avanço, Paulo, na questão do casamento homoafetivo. Garantir a relação, a proteção do Estado. Porque o casamento significa a proteção do Estado à união de duas pessoas. Então, isso é um avanço sem dúvida, mas a gente ainda tem muito a caminhar, inclusive corrigindo os excessos.